Mostra experimental de dança marca retorno de aprendizes do Núcleo Luz aos palcos. Vinho novo, odres novos. Sínodos de São Paulo da IPB promovem treinamento de lideranças. Pix completa 1 ano com novidades no sistema para os usuários. Redes sociais e notícias. Como saber em que informações compartilhadas confiar. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Hoje é 18 de novembro, está começando o nosso Notícias do Bem, hoje é quinta-feira. Seja muito bem-vindo, você que está com a gente, você que está chegando agora na IPP TV. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, tem muita informação para você, além de todos os destaques que a gente acabou de conferir, é claro. A gente tem outros assuntos também, vamos falar de ciência e tecnologia, vamos falar a respeito de agronegócio, enfim, tem muitas informações para você aqui no nosso Notícias do Bem e eu tenho certeza que você vai ficar com a gente. Com certeza. A Tainá já está com a gente hoje em clima de primavera aqui, a Tainá. Eu sabia que você não ia perder essa oportunidade, né? Só porque eu tô florida hoje, gente. Tô alegre. Esquisita em São Paulo, né? Tá uma primavera chuvosa, primavera com frio. Não tá com cara de primavera de gelada. Mas estamos na primavera. Realmente. E hoje tá diferente mesmo, porque o Ricardo Reis começou 11 horas da manhã já dando bom dia pra Tainá e pra você, Quirino. Olha, cedo, né? 11h06, ele já mandou bom dia, Tainá e presbítero Quirino. Já começou tudo diferente hoje. Então eu convido você que está aí nos acompanhando a participar, assim como o Ricardo, já deixando sua mensagem, o seu recado aqui no nosso chat e, claro, interagindo, curtindo o nosso vídeo e compartilhando também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para que você não perca nada, para que você tenha acesso a todo o material, a tudo. Por quê? Porque a partir do momento que você se inscreve, você vai lembrar de ativar o sininho. E aí esse sininho... O que acontece? Toda vez que um conteúdo novo sai, você recebe, você é notificado e aí você fica por dentro de tudo no exato momento em que tudo começa. Muito bom. Então a gente conta com a sua participação, a gente conta com a sua inscrição, a gente conta com o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Enfim, Notícias do Bem é todo seu e a gente vai estar junto então de agora em diante pelas próximas 2 horas. Tentei ser um pouco diferente nessa abertura, mas fez até o barulho do sininho aí. Só para tentar dar um... Vamos lá então, né? Os aprendizes, né, de dança do... Nossa, comecei bem, né? Vamos de novo, né? A gente recomeça. Os aprendizes de dança do Núcleo Luz estão de volta aos palcos. Verdade, a temporada da 6ª Mostra Experimental marca o retorno presencial das apresentações. A Oficina Cultural Oswald de Andrade vai ser palco da Mostra Experimental, apresentada pelos alunos do Núcleo Luz. O projeto artístico-pedagógico de formação e experimentação em dança faz parte do programa Fábricas de Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para a diretora do grupo, a realização dessa temporada presencial é um presente. A gente está falando de arte da presença, né? Dança é uma troca partilhada e compartilhada com o outro, está em relação ao outro, né? Então, a possibilidade de a gente fazer isso de novo, ao vivo, assim, é uma celebração, é um presente mesmo, né? Com a pandemia, os estudantes tiveram muitos desafios, como a migração dos processos artísticos para o virtual. Nesse período, as coreografias foram apresentadas pelo YouTube na primeira mostra virtual de dança, uma iniciativa inédita nos 14 anos do projeto, que contou com 29 apresentações autorais. Para os aprendizes, o retorno das apresentações presenciais também tem um significado especial. Sinto falta da emoção em coletivo e eu tô com muita vontade de, enfim, subir num palco e ver que tem gente ali que de alguma forma doou um pedaço do seu dia para estar ali e eu tô com, enfim, expectativas altas para isso, assim, mas com muito desejo de voltar. Para esses aprendizes, além de ser uma arte, a dança também é uma forma de expressão e comunicação. Meu mundo gira em torno da dança, assim, sabe? Eu consigo me expressar através da dança, eu consigo me comunicar melhor quando eu estou dançando. A dança é um movimento e não só um movimento corpóreo, né? Então acho que é família, são amigos,
A dança, ela me movimenta de muitas formas, material e imaterialmente. Você que gosta de dança, você que gosta de acompanhar essa programação cultural, a 6ª Mostra Experimental de Dança Núcleo Luz acontece de hoje até sábado e nos próximos dias 25, 26 e 27 de novembro. Às quintas e sextas, às 7 da noite. Aos sábados, o horário é 6 da tarde na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, que fica na Rua 3 Rios, 363, aqui no Bom Retiro, em São Paulo. A entrada é gratuita, mediante agendamento prévio pelo e-mail nucleoluz@fabricasdecultura.org.br. Está aí na sua tela para você quiser participar, entra lá no site e faça o agendamento aí da sua participação nesse projeto. Uhum. Apesar do mel ser a primeira coisa que vem à cabeça quando pensamos em abelhas, na realidade, ele não é a maior contribuição, né, desses insetos para a nossa alimentação. Verdade, o café, a maçã, o maracujá e até a soja são beneficiados pelas polinizadoras. Um estudo feito por pesquisadores da África do Sul apontou que metade das plantas com flores depende completamente de polinizadores para sobreviver. Olha, são mais de 1.700 espécies de todos os continentes e as abelhas são protagonistas. Elas são responsáveis por até 80% das plantas cultivadas presentes na nossa alimentação, de acordo com o estudo da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e também da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador. Para alguns plantios, né, como o maracujá, elas são essenciais. Para outros, como o café, elas proporcionam aumento da produtividade e da qualidade, com melhor sabor e nutrientes. Bom, quem vai falar com a gente a respeito desse tema no Notícias do Bem de hoje é a bióloga e pesquisadora da Embrapa, com experiência e ênfase em ecologia da polinização, Márcia Maués. Um tema bastante bacana pra gente hoje, né? Você também pode participar. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente já falou, né? A gente conta com a sua participação aqui, não só para falar a respeito desse tema, mas também para falar a respeito de tudo que acontece aqui no nosso Notícias do Bem, para você contar para a gente também de onde você está assistindo, deixar o seu bom dia, o seu boa tarde, enfim, esse espaço é todo seu. Participe com a gente. Por falar em mensagem, nós recebemos uma do reverendo Aurélio Darlan. Ele escreveu: tão bom ouvir coisas boas, ouvir notícias do bem. Deus os abençoe. Amém. Amém. Que bom, né? Então, continuamos com notícias boas. Hoje você vai conhecer com a gente a história de um dos mais tradicionais seminários presbiterianos, o JMC. A gente foi até lá, o Notícias do Bem preparou uma reportagem especial. Assista um trechinho do que vem por aí. O Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o JMC, foi inaugurado em São Paulo em fevereiro de 1980, como extensão do Seminário Presbiteriano do Sul. O nome é em homenagem ao ex-padre e primeiro pastor evangélico brasileiro ordenado. Com o desenvolvimento da unidade, foi emancipado pelo Supremo Concílio em julho de 1982. O JMC formou a primeira turma do bacharelado em teologia em 1984. O curso é essencial para os vocacionados em seguir no ministério pastoral, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras denominações. Entre as instalações do seminário, salas de aula, laboratórios de informática, espaço ao ar livre e atendimento ao aluno. Esta é uma das bibliotecas do seminário. O acervo tem mais de 30 mil livros, entre eles comentários bíblicos e teológicos, obras literárias e musicais, além de muitos dicionários. E tudo isso está à disposição dos mais de 160 seminaristas que estudam por aqui. Os alunos vêm de várias partes do país. Para todos, o JMC trouxe transformação de vida. São 28 professores, sendo 18 doutores, 9 mestres e 1 especialista. Mais da metade formados pelo JMC. É o caso do reverendo Sérgio Lima. O grande desafio é agora levantar obreiros para estudarem e se tornarem futuros pastores.
Muito bem, daqui a pouquinho você vai acompanhar essa reportagem completa. Esse é só o resumo, né, daquilo que nós preparamos para você. Tem as entrevistas todas aí também nessa reportagem. A gente ouviu muita gente a respeito do JMC, enfim, uma reportagem especial, completinha para você daqui a pouco aqui no nosso Notícias do Bem. É, isso mesmo. Vinho novo, odres novos. Esse vai ser o tema do terceiro encontro de lideranças promovido pelo Sínodos de São Paulo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, entre os próximos dias 25 a 27. Semana que vem, né? As palestras e seminários vão tratar da condução da igreja em tempos difíceis em várias frentes, como o trabalho com jovens, o presbiterato, escola dominical, entre outros temas. Mas quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse evento é o presbítero Clodoaldo Furlan, presidente do Sínodos de São Paulo. Presbítero, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo nesta quinta-feira para a gente falar desse evento tão importante, que vai discutir um assunto tão importante, né? Que é como encarar esse momento que a gente está vivendo e como conduzir a igreja nesses tempos, né? Boa noite. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui nesse canal, podendo falar desse trabalho tão precioso que nós temos trabalhado, que é o Congresso de Liderança. Eu só queria fazer uma pequena correção. Eu presido a Comissão Executiva de Trabalhos dos 16 sínodos do Estado de São Paulo. Ah, pois não. E essa organização, né, esses 16 sínodos, nós já estamos há mais de 17 anos trabalhando em conjunto e promovendo atividades assim, né, atividades que envolvam todo o Estado de São Paulo e produzindo bênçãos também, né, que seja para toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Presbítero, eu gostaria de começar falando, né? Esse é o terceiro encontro, né? Vamos recapitular, falar um pouquinho, né, dos encontros anteriores, falar um pouquinho da importância desses encontros, deles e como que foi, né? O primeiro, o segundo, que o segundo eu sei que ele foi online, né? Mas mesmo assim teve grande relevância, né? Por favor. Tainá, nós tivemos o primeiro evento, né? Nós realizamos em 2019, foi no hotel em Serra Negra, né? Nós tivemos o reverendo Roberto brasileiro como um dos preletores, reverendo Augusto Nicodemos, e tivemos muitas oficinas, né? Essa foto aí é uma foto parcial, né? Nós fomos tirar no final do evento, e sempre tem esse evento você tirar foto com quem for, né? Alguns já tinham ido embora. Mas o evento foi muito relevante, porque o objetivo era nós colocarmos, juntarmos, né, um grupo de pessoas que são lideranças, pastores, presbíteros, diáconos, e lideranças sociais assim também, né, que nós temos confederações, federações e até as sociedades locais, né, das igrejas locais. Mas o objetivo foi atingir os oficiais mesmo, né, pastores, presbíteros e diáconos. E o evento foi muito bom, né? Nós tivemos uma grande participação. A questão, né, nos impediu de uma presencial, o ano passado fizemos de forma online, e agora vamos repetir, né, de forma online novamente, e se Deus quiser assim nos permitir, faremos aí presencial ano que vem, né? Então, essa é a disposição do nosso coração em novembro do ano que vem. Bacana. Esse ano, então, presbítero, vai ser apenas online mais uma vez, né? E já falando da participação, enfim, as lideranças que quiserem participar, as inscrições ainda estão abertas, né? É preciso fazer a inscrição. Não, nós fizemos uma forma diferente esse ano. Nós estamos fazendo 100 inscrições, nós estamos fazendo a divulgação do evento, é possível acessar as mídias sociais da Igreja Presbiteriana do Brasil. O canal principal é o YouTube da IPB, e nós teremos, serão 3 dias, quinta-feira à noite, sexta à noite e sábado pela manhã, dia 25, 26 e 27 de novembro. E o propósito são 2 horas por cada edição, 2 horas na quinta, 2 horas na sexta e 2 horas no sábado. Nós teremos uma palestra principal.
Na quinta-feira, o evento será aberto pelo presidente do Supremo Conselho, o reverendo Roberto. Na sexta-feira, o reverendo Juarez, secretário executivo do Supremo Conselho. E no sábado de manhã, nós teremos aí o presbítero Antônio Cabreira, que será o preletor principal. E após cada palestras principais, nos 3 dias do evento, nós teremos 3 seminários concomitantes, eles acontecerão ao mesmo tempo. A APECOM, que nos dá assessoria com essa transmissão, né? E aí serão transmitidos, cada participante poderá escolher qual dos 3 temas que está sendo oferecido naquele dia. Uhum. Então esse é o propósito e o nosso tema, né? Como já foi falado, né? A Tainá, eu sei que ela gostou do tema, né? Odres novos, aliás, vinho novo, odres novos. E a Tainá até comentou algo comigo, falou, isso nos remete a um tempo atrás, como se usava muito essa questão comparativa, falando disso dentro da igreja, como isso é importante, né? Uhum. E a disposição nossa é essa mesmo, né? Nós estamos aqui saindo, né? Deixa eu só fazer um parênteses, né, nesse meu comentário do assunto do tema. Claro. Os sinos de São Paulo estão pronto. Agora, começando no começo do ano, até o mês de outubro, 15 de outubro será o último culto, serão 9 cultos, todo o estado de São Paulo. Nós teremos culto de gratidão a Deus, ainda estaremos clamando, né? Porque sabemos que ainda a questão pandêmica está sendo vencida, né? Estaremos clamando para que o Senhor nos abençoe com nós ter vitória, que termine a pandemia, e agradecendo a Deus as vitórias alcançadas até agora, né? Com as vacinas, com o que tem acontecido no Brasil, no mundo afora. Então, nós teremos cultos assim, vão ocorrer em várias partes do estado, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Botucatu, Santos, Barueri, Campinas, umas 9 cidades, mas o último culto será no Auditório Rui Barbosa, no Mackenzie, dia 15 de outubro. E o pregador será o reverendo Roberto, né? E então, fazendo essa questão desses cultos que nós teremos durante o ano que vem, se Deus quiser, o propósito nosso com esse tema é justamente isso, né? Nós enfrentamos tantos desafios durante o período pandêmico, estamos enfrentando. Só que nós temos que nos reinventar em muita coisa, né? Nós louvamos a Deus por esse da IP Pinheiros, né? O trabalho que a IP Pinheiros tem feito, e como essa questão de muito, né, dentro da igreja presbiteriana, dentro de toda a estrutura, né, que a IPB tem, né, não só no estado de São Paulo, como todo o Brasil, né? Sim. E o trabalho que Pinheiros tem feito é um trabalho para nós, né, de muita coisa que Pinheiros tem feito. Mas o propósito do tema é fazer uma abordagem, o que podemos fazer de novo? O que pode ser feito? Quem está fazendo? Está dando certo? Vamos fazer, como diz o ditado popular, né? Nada se, nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Mas o sentido é esse. Vamos ouvir, está dando certo aqui? Vamos fazer, vamos adotar boas ideias, né? Então, o propósito desse evento é fazer a liderança pensar o que nós podemos fazer de melhor. São desafios, e o que está sendo feito, o que podemos fazer, quais são os exemplos que temos. Esse seria o escopo, né, do tema do terceiro encontro de liderança aqui do estado de São Paulo. Certo, porque, presbítero, nós estamos realmente vivendo um momento muito diferente, né, para todos os setores, e obviamente não seria também diferente na vida da igreja. É um momento de desafio, é um momento de retomada nessa pós-pandemia, e é um momento em que precisa ser feito exatamente esse trabalho junto às lideranças, para que a gente tenha uma retomada ao mesmo tempo segura, mas uma retomada de comunhão, para que nós possamos, enfim, ter a igreja de novo reunida. E esse talvez seja o maior desafio, presbítero. Não, sem dúvida, né? Essa questão pandêmica, né,
nós enfrentamos no início muitas informações. Quando começou a falar de vacina, né? Informações das mais variadas formas e interpretações, né? A grande verdade de tudo é que vacina salva vidas, né? E nós precisamos, né, graças a Deus que a humanidade, Deus dotou de sabedoria a humanidade e a ciência, de uma forma que ela produziu uma vacina, uma solução pelo período que nós estamos vivendo. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor pela ciência, né, que conseguiu fazer isso. Eu creio que essa vacina vai sendo aprimorada, mas isso tem permitido, não só no Brasil, como em outros países, né, que nós podemos agora voltar com eventos presenciais, né? Eu creio que alguns, né, solavancos aí ainda a gente pode ser que vamos enfrentar, não só nós ou outros países, mas esse retorno presencial tem que ser feito com cuidado, o uso dos dados, né, o álcool em gel, máscara e outras coisas. Eu creio que isso ainda vai tempo, né? Os Estados Unidos e Israel que abandonaram, que aboliram o uso da máscara, mas voltaram depois com a máscara, né? E uma boa notícia que agora em novembro, tanto os Estados Unidos como Israel abriram as fronteiras para que possa visitar o país, né? Inclusive brasileiros, né, visitar esses dois países. Então, o maior desafio nosso é isso mesmo, né? Esse retorno. Graças a nós percebemos que no período, quando começou a pandemia, houve assim uma preocupação muito grande de o que ia acontecer com a vida financeira das igrejas, como que seriam os projetos, né? Até as nossas estruturas, né? Como igreja nacional, igreja e tudo mais. Mas graças a Deus o povo é um povo fiel, né? Muita coisa, alguns setores foram abalados, outros não, da área financeira, e nós percebemos que as igrejas elas caminharam assim de uma certa forma bem no período pandêmico, né? E muitas coisas se mantiveram bem, e agora nós estamos assim num período, né, muito mais abençoado, né? Uma expressão na área administrativa, né? Planejamento estratégico moderno, oceano azul, né? Nós estamos assim, não no oceano vermelho, né? Nós estamos no oceano azul. Graças a Deus por esse oceano azul, e vamos navegar, né, nele. Então, graças a Deus por esse retorno presencial mesmo. Amém. Agora, voltando à programação, presbítero, o senhor falou que vai ter as palestras principais, né? São 3 palestras principais, e aí tem os seminários na sequência, e os participantes vão poder escolher qual seminário assistir via o canal da APECOM, né? Nossa Agência Presbiteriana de Comunicação. Agora, presbítero, quais serão os temas desses seminários? Porque são temas específicos. Então, você tem seminários para a juventude, você tem seminários voltados para a escola bíblica, para lideranças, para presbiterato e diaconia, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito da escolha desses temas e dos assuntos que vão ser tratados. Então, os seminários, nós optamos por valorizar o trabalho das nossas sociedades internas, né, que nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, na segunda-feira, nós teremos 3 seminários, né? Vinho Novo para líderes do trabalho de crianças, para trabalho com adolescentes, e Vinho Novo para dinamizar a juventude. Na parte das crianças, nós teremos o secretário nacional do trabalho infantil, que é o reverendo José Roberto. Com os adolescentes, né, o trabalho de adolescentes estará falando o reverendo Esdras, que é o secretário-geral do trabalho de adolescentes também nacional da IPB, e o presbítero Alexandre, que estará falando para a juventude, né, para os jovens. Então, na quinta-feira serão esses 3. Na sexta-feira, nós teremos o Vinho Novo no trabalho com as mulheres, com a Niraci, Vinho Novo no trabalho com os homens, com o Paulo da Flon, ambos são secretários nacionais de mulheres e homens da IPB, e Vinho Novo no trabalho da Escola Dominical, que será o editor-chefe da nossa editora Cultura Cristã, o reverendo Cláudio Marra, ele que vai estar fazendo essa palestra. E aí, encerrando no sábado de manhã, nós teremos o reverendo Valdeci dos Santos, que é Vinho Novo do Ministério Pastoral, que é o secretário nacional também do trabalho
do trabalho pastoral nacional da IPB, né? Vinho novo no presbiterato com o presbítero Solano Portela, e vinho novo no diaconato com o presbítero Clineu, né, do CAS, que estará falando voltado para essa área, né? A diaconia é muito envolvida com a ação social, e nós temos que convidar o presbítero Clineu. Então, o objetivo com atingindo esses níveis que a igreja trabalha, de idade, de formato de trabalho, é tentar trazer vinho novo, né? Vinho novo para quem está trabalhando e para quem está exercendo essa função, com essas faixas etárias, com a escola dominical, com o oficialato. E uma coisa muito boa, né, que eu percebi, né, eu trabalhando com congresso online, eu também trabalhei na coordenação nesses 2 anos pandêmicos com o CECEP, né, o Conselho de Educação Cristã e Publicações da IPB, e junto com a Casa Editora Presbiteriana, nós fizemos os congressos online, e assim, eu creio que é o grande benefício, né, que acho que vocês também, a TV aqui em Pepinheiros, né, colhe esse fruto, de fazer chegar essa informação em todo o Brasil, né? Eu percebi que a congresso editora do CECEP, quando nós tínhamos congressos, nós tínhamos pouca presença, às vezes, de partes extremas do país, norte, nordeste, sul, centro-oeste, as partes mais... Aqui no sudeste sempre presente, né? Quando nós fazemos congressos, é claro, né, beneficia as regiões, mas o online ele rompe fronteiras, né? É verdade. Então às vezes me alegra o coração eu vendo inscrições, né? Eu estou citando aqui exemplo até do congresso que nós fizemos online dos Sinos no ano passado de liderança, e também congressos promovidos pelo CECEP. Inscrições de Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos, que bênção, né? Poder fazer a palavra do Senhor, né? Chegar em lugares tão longe, né? Então, que bênção, né? Nesse ponto, a gente sabe que a forma presencial nunca será substituída pela online, mas que bênção tem sido esse formato online para que a palavra de Deus possa correr livremente, sem fronteiras, né? É verdade. Exatamente. Então, esses são os seminários, né, que nós estaremos. São 9 seminários, 3 em cada dia do evento. Muito bom. O Jorge Moraes, ele quer saber da transmissão, as datas. Só para recapitular, então, acho que a gente podia repetir as datas, né, da transmissão do evento. Data, horário, não precisa fazer inscrição, e quais são os canais, presbítero? Exatamente. Então, o canal principal é o canal da IPB, né? Nós sempre fazemos a referência do YouTube, né? Que é a melhor plataforma para assistir, então é só entrar na plataforma do YouTube da IPB. Na quinta-feira, 19h30, dia 25 agora de novembro. Na sexta-feira, 19h30, também no dia 26 de novembro. E no sábado, de manhã, às 10 horas da manhã, no dia 27 de novembro. Então, 25 a 27 de novembro, quinta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30, e sábado de manhã, às 10 horas. Né? Essa é a previsão da programação do terceiro encontro de liderança. Tá certo. E aí é só entrar e acompanhar, né? Não precisa fazer inscrição, nada disso. E as palestras, as palestras e os seminários, eles vão continuar no canal disponíveis também depois, presbítero? Sim, essa é uma outra grande vantagem, né, da questão online. Pois é. O material vai ficar disponível no portfólio que a IPB tem do Congresso, e isso é muito bom, né, porque permite que pessoas que talvez não possam nos horários e queiram ter acesso ao evento, podem fazer em outro horário, né, em outra oportunidade. Tá certo. Presbítero Clodoaldo Furlan falando com a gente aqui a respeito do congresso Vinho Novo, Odres Novos, esse encontro de lideranças está sendo promovido pelo Sínodos aqui de São Paulo. Presbítero, obrigado pela sua participação. Conte sempre aqui com a IPP TV para a gente falar a respeito dessas programações tão importantes, né, para a vida da igreja. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí a pessoa, né, que é o pastor aí da
pastor principal, né? Podemos assim chamar aí, né? E eu queria também usar aqui desse espaço para agradecer o reverendo Roberto Brasileiro, né, que tem impetrado apoio a esse trabalho dos Sinos de São Paulo e também nesse evento, e também agradecimento ao reverendo Roster Guimarães, o presidente da APECOM, que também nos permite esse acesso, nos dá, funciona essa estrutura para podermos fazer o congresso online. E a vocês, né, obrigado aí pela simpatia e pela oportunidade de podermos estar aqui, de eu poder estar falando desse evento. Imagina, presbítero, conte sempre com a gente aqui. Sim. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Amém, obrigado. Muito bem, aí o presbítero Clodoaldo Furlan, então, falando a respeito desse evento, Vinho Novo, Odres Novos, não precisa fazer inscrição, né, você viu? É só acompanhar lá no canal do YouTube da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, quinta, sexta e sábado da semana que vem, tá bom? Exatamente. A minha dica é põe no calendário, já deixa o despertador ativado para não esquecer e participe, já deixa a Bíblia, o caderninho do lado e a caneta para anotar tudo. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta sexta-feira. Sexta-feira com previsão de chuva em áreas do norte, sul e sudeste do Brasil. Nas demais regiões, o tempo deve ficar firme. São Paulo vai ter tempo chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Em Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 20 e 28 graus. No sul do país, em Maringá, no Paraná, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, à noite com muita nebulosidade, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Região Nordeste, em Petrolina, os pernambucanos vão ter uma sexta-feira de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. E em Rio Branco, capital do Acre, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e chuva a qualquer hora, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Muito bom, tempo passado a limpo. A Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. E o recado, então, você que está construindo, reformando, quer pintar a casa, deixar a casa com cara de casa nova, Qualivinil. Sabe o que é interessante? Na pandemia eu olhei pra minha casa e falei, quero fazer alguma coisa. Aí eu fui, decorei só uma partezinha da parede, assim, com umas cores diferentes. E é uma ideia, você que tá em casa, quer inovar, pinta só uma parede, faz uma arte, ó. E Qualivinil tá aí pra esses momentos também. Boa. Usa criatividade. Quero mandar um abraço para Marli dos Reis e para Deluce Melo, que está aqui mandando um abraço para a gente. Então a gente retribui esse abraço para vocês. E o Ricardo, ele colocou o seguinte, ele disse que ano que vem ele vai começar um PG na garagem da casa dele, é lá em Araçatuba. Ah, bacana. Então aí fica interessante, Ricardo, você participar, né, desse encontro para líderes. Esses encontros ajudam justamente isso, né, para essas lideranças, para esses grupos, né, para quem está nesse processo de pequenos grupos, de trabalhos em igrejas e tudo. Então fica essa dica aí para você, participe, hein? Aproveitar na hora do abraço aqui. Um abraço, reverendo Marcos Severo, com certeza está com a gente, né? Sim. O pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, a Rádio Rumo ao Sertão que transmite simultaneamente Notícias do Bem aqui com a nossa IPP-TV. Então um grande abraço para o reverendo Marcos Severo e para você que está acompanhando Notícias do Bem através das ondas da Rádio Rumo ao Sertão. Seja muito bem-vindo, é muito bom contar com a sua audiência aqui com a gente também. Tem aqui também a Clélia,
o Alander e a Rosália também está participando da nossa programação. Bacana, você que está acompanhando Notícias do Bem, deixa aí o seu recado para a gente interagir com você também. Chegou aquele quadro que eu gosto. É verdade. Eu gosto muito. Hoje tem carrinho de compras aqui no Notícias do Bem. A coluna é produzida pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento. E como a gente está em novembro, vamos descobrir quais as frutas e hortaliças da safra desse mês. Olá, bem-vindos a mais um Carrinho de Compras. Eu sou Vanessa Mauri e hoje nós vamos dar uma volta aqui na Ceasa do Distrito Federal para mostrar as frutas e hortaliças que valem a pena ser consumidas em novembro. Vamos lá? Consumir as frutas e hortaliças da estação só tem vantagens. A maior oferta dos produtos faz os preços caírem, eles ficam mais baratos. E por estarem mais adaptadas ao clima do período, as frutas e hortaliças têm mais qualidade, ou seja, é mais saúde para você e para sua família. As frutas destaques deste mês são o abacate, o abacaxi pérola e a banana prata. Também estão fazendo sucesso agora no mês de novembro a manga palmer, o melão amarelo e a tangerina. O abacate é energético, rico em gorduras benéficas para o corpo e pode até ajudar a reduzir o colesterol. Não bastasse tudo isso, o abacate é uma delícia. Vale a pena comer com açúcar, com mel, umas gotinhas de limão, pode ser batido como vitamina e até usado na salada. O melão amarelo é outra fruta muito apreciada pelos brasileiros por ser refrescante e rico em fibras. Eu vou te mostrar como é que se escolhe o melão. Você aperta aqui, do lado oposto do talo. Se tiver molinho, é sinal de que ele está maduro, pode levar. Agora falando de hortaliças, alguns dos destaques do mês de novembro são a beterraba, o brócolis, a cenoura e a couve de Bruxelas. O brócolis é um alimento bastante nutritivo. Ele é rico em fibras, cálcio, ferro, vitamina A e C. Ele ainda fortalece a imunidade. Portanto, o brócolis faz muito bem, viu? Outra hortaliça de destaque é a beterraba. Ela é consumida crua, cozida ou em sucos com algumas frutas. A beterraba tem muito ferro e vitamina C e do complexo B. Espero que você tenha gostado das dicas desta semana. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de postar suas dúvidas lá nos comentários, ok? Até o próximo Carrinho de Compras. Tchau, tchau! Boas dicas aí, né? Eu gosto de tudo aquilo, viu? Brócolis, beterraba, cenoura, couve de Bruxelas, melão, abacate. Eu gosto de tudo. Não tem problema nenhum. Encho o carrinho de fruta, verdura e legume em casa. Você sabe que agora eu acho que eu tirei a minha dúvida por completo de como comprar o melão, né? Eu sempre tive dúvidas de qual lado que aperta. Aí eu começo a apertar, eu desisto, já pego, põe no saquinho, levo e falo, esse mesmo. Vamos ver, que esteja maduro, seja o que Deus quiser e tá tudo certo. Agora você aprendeu, é do lado contrário do talo, Mas agora eu aprendi, espero não esquecer. Não, nada de esquecimento. Depois do intervalo, Pix completa 1 ano com novidades no sistema para os usuários. E ainda, apesar do mel ser a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em abelhas, na realidade ele não é a maior contribuição desses insetos para a nossa alimentação. Olha só, o café, a maçã, o maracujá e até a soja são beneficiados pelas polinizadoras. Elas são responsáveis por até 80% das plantas cultivadas presentes na nossa alimentação. Para alguns plantios, como o maracujá, elas são essenciais. Para outros, como o café, elas proporcionam aumento da produtividade e da qualidade, com melhor sabor e nutrientes. Pois é, no Notícias do Bem de hoje a gente vai falar sobre esse tema com a bióloga e pesquisadora da Embrapa, com experiência e ênfase em ecologia da polinização, Márcia Maués. Você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta ao vivo com mais informações para você aqui na sua IPP TV, a sua TV missionária. Até já! Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões.
as notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 5:30 da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo aos sábados, às 6 da tarde. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia. Horário alternativo, terça-feira, às 9 da noite. Um programa do Instituto ITB. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9:30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV. Você está acompanhando Notícias do Bem. A gente tem encontro marcado de segunda a sexta, você sabe, sempre a partir das 11:30 da manhã. E a gente tem horário alternativo às 18 horas. Então, se você não conseguir assistir o nosso programa às 11, não tem problema nenhum. Às 18, a gente está aqui juntinhos com todas as informações para você, tá certo? Exatamente. Ah, e tem uma novidade também, que não é bem uma novidade, mas talvez para você que ainda não sabia. Aquelas... Que óbvio. Mas nós temos as entrevistas, nós temos as matérias
desmembradas, separadas. Então, se você tem interesse, às vezes, de rever alguma entrevista específica ou assistir alguma matéria em especial, você pode acessar o IPP Play e assistir só aquela entrevista ou só aquela matéria. Você vai ter acesso só àquele conteúdo específico também, né? É verdade, vai no ponto, né, que você deseja rever, né, ver ou rever, enfim. O IPP Play, você sabe, aqui no YouTube também, youtube.com/IPPplay, aproveita também e faz a sua inscrição lá para que você seja notificado sempre que tiver um conteúdo novo no IPP Play. Além das informações, além do Notícias do Bem, todos os programas da IPP TV estão disponíveis para você lá no IPP Play, em playlists organizadinhas, dá para maratonar, é bem bacana, vale a pena. Exatamente. O Pix, sabe o Pix? Então, esse aí que veio para, de uma certa forma, facilitar a vida de muita gente, completa 1 ano e a modalidade traz novidades para os usuários. Verdade, entre elas a possibilidade de devolução de créditos em caso de fraude ou falha bancária. Desde que o Pix chegou, ajudou muita gente. Segundo o Banco Central, 100 milhões de brasileiros já aderiram ao sistema. Para esse empresário, o Pix trouxe agilidade e facilitou a forma de transferência financeira entre pessoas físicas e as empresas. O Pix facilitou muito, né? Porque antes a gente tinha o TED, que era a coisa mais rápida que existia, mas você tinha que cadastrar nome da empresa, CNPJ, número da agência, conta, então tinha que pedir um pré-cadastro, então agora facilitou muito, um único código, ou e-mail, ou CNPJ, ou CPF, quando é de pessoa física, e a pessoa já recebe instantaneamente, então isso ajudou muito. E também na negociação, né? Você consegue negociar uns valores, porque é como se estivesse pagando em dinheiro, né? Não tem taxa, não tem tarifa de cartão, se você for passar um cartão, alguma coisa parecida, né? Então, até como pessoa física, ela ajudou bastante. Na empresa, então, nem se fala. No aniversário de 1 ano, o Pix ganhou uma nova funcionalidade, o mecanismo especial de devolução, que irá agilizar o processo de ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou falha operacional dos bancos. Antes, as instituições envolvidas precisavam estabelecer procedimentos operacionais bilaterais para devolver o dinheiro. Isso dificultava o processo e aumentava o tempo necessário para que o caso fosse analisado e finalizado. Com o mecanismo especial de devolução, as regras e procedimentos serão padronizados. Outras novidades virão em breve. Uma delas é que a partir do dia 29 estará disponível o Pix Saque Troco, que vai permitir o saque em espécie e a obtenção de troco em estabelecimentos comerciais e outros lugares de circulação pública. Para o Banco Central, o Pix veio redemocratizar o sistema financeiro, possibilitando o acesso de todos ao sistema. Mas ele trouxe benefícios não só para todas as faixas de renda, ele vai trazer benefícios também para todos os pontos geográficos desse Brasil imenso que a gente tem. Quando a gente fala Pix Saque, Pix Troco, que vai começar a entrar, como o Roberto falou agora no dia 29, a gente está falando de cidades do interior que às vezes as pessoas têm dificuldade em transacionar com dinheiro e que os comerciantes têm dificuldade. Atrás eram esses números, 35% do Cade Único e 25% do Bolsa Família. Hoje é muito mais do que isso. Mas ele trouxe benefícios não só para todas as faixas de renda, ele vai trazer benefícios também para todos os pontos geográficos desse Brasil imenso que a gente tem. Quando a gente fala Pix Saque, Pix Troco, que vai começar a entrar, como o Roberto falou agora no dia 29, a gente está falando de cidades do interior que às vezes as pessoas têm dificuldade em transacionar com dinheiro e que os comerciantes têm dificuldade, às vezes, de depositar o seu dinheiro numa agência bancária e eles vão poder transacionar esse dinheiro fazendo um Pix ali no caixa do supermercado que todo mundo vai. E sem custo. Vai lá e faço uma compra de R$10, eu digo, então me dá mais R$10 aí que eu preciso pagar alguma coisa ali no comércio. E aqueles R$10 já saem do caixa do supermercado, tá? Ou do mercadinho da esquina que seja, reduz a quantidade de dinheiro dele, aumenta a segurança e ajuda o cidadão que está lá na ponta. Mas também é benefício para todas as faixas etárias. 30% dos idosos têm chave Pix. Quando a gente vê o número de idosos em todos aqueles que usam o Pix, parece um percentual pequeno. Mas o percentual de idosos é menor mesmo na população brasileira. Então, se a gente pega só os idosos, 30% deles já tem chave Pix. E traz também benefícios para todos os níveis de empresas, pequenas empresas, grandes empresas.
empresas que não estão formalizadas. Então, essa era a preocupação que a gente tinha com o Pix, de tornar ele tecnológico, mas ao mesmo tempo inclusivo. Então, por isso que eu digo que o Pix não é só uma ferramenta, não é só um instrumento de transação financeira. O Pix é quase que uma política pública de inclusão das pessoas com eficiência. Trazer todos para dentro de um sistema financeiro mais eficiente, mais barato, com menores custos, mais rápido. Dados do sistema financeiro mostram que até o fim de outubro, mais de 104 milhões de brasileiros, o que equivale a 62,4% da população, já usaram o sistema. Ao todo, já foram feitas mais de 7 bilhões de operações via Pix, um valor de mais de 4 trilhões de reais. 34% das transações foram feitas por pessoas de 20 a 29 anos. Para este economista, a implantação do Pix foi uma inovação que veio para ficar. Sem dúvida alguma, foi uma grande inovação, caiu no gosto do brasileiro, reduziu a moeda em circulação no volume aproximado de 10%, isso não é pouca coisa. Cidades do porte como Bauru, por exemplo, tem já 50% do PIB movimentado em relação ao Pix. Isso é uma realidade também em outros centros e também em nível Brasil. Gerou aquela sensação de que eu não preciso andar com o dinheiro, né, físico. Isso já tinha acontecido de alguma maneira com o cheque, quando entrou a TED, entrou o DOC, e agora o Pix é uma realidade. É óbvio que, não obstante toda essa facilidade, ela tem também alguns limitadores, como, por exemplo, a questão da segurança, que vem sendo equacionada à medida que há limitadores agora para você ter saques, né, um receio desses, sequestros relâmpagos, em que as pessoas seriam obrigadas a fazer a transferência, mas tirando esse efeito da segurança, é um meio irreversível, veio para ficar, e hoje surgiu uma notícia de que nos próximos anos nós vamos ter, inclusive, um Pix sem necessidade para online, ou seja, transferências offline. A tecnologia vai nesse caminho. E já temos também a introdução do meio de pagamento pelo WhatsApp. Quer dizer, este pagamento instantâneo, sem usar o dinheiro fisicamente, é, como disse, irreversível, caiu no gosto do brasileiro e vem facilitando demasiadamente as relações entre os agentes econômicos. Bom, realmente facilitou a vida. Toda tecnologia é muito bem-vinda, só tem que ter cuidado aí com esse negócio de... Ainda tem algumas questões de segurança aí que precisam ser ainda resolvidas, né? Os especialistas dizem que tem algumas questões ainda que precisam ser solucionadas. Mas essa questão de você baixar o limite, enfim, para você também não ser vítima dos oportunistas e, enfim, né? O pessoal às vezes... Já ajuda. Né? Uhum. É bom, tá melhorando e a gente espera que melhore cada vez mais, porque afinal de contas realmente é muito fácil, né? Você chega em qualquer lugar com o seu Pix, tá pago, não precisa mais de dinheiro. Facilita a vida do pequeno empreendedor, com taxas de todo mundo. Muito bacana. Muito bom mesmo. Uma pesquisa da Microsoft mostra que as redes sociais são a primeira fonte de informação para mais de 70% da população. Verdade. E a maioria absoluta não checa essas informações em sites de notícias ou outras fontes. Tem uma outra pesquisa que mostra ainda que 8 em cada 10 pessoas disseram ter encontrado notícias falsas nas redes sociais. Mas o quanto a gente pode confiar nas informações que chegam todo dia pra gente, o dia todo, nos nossos aplicativos? Para falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo Notícias do Bem ao vivo, professora de comunicação Haruza Chiara, que já está aqui conosco. Haruza, seja muito bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la aqui no nosso Notícias do Bem para a gente falar a respeito dessa dualidade, redes sociais e informação. Como é que a gente junta isso de uma maneira correta, né? Esse é um desafio realmente, né, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar fazendo participação aqui com vocês. Gostaria muito de agradecer. O áudio está bom por aí? Tá, tudo bem. Estamos te vendo e ouvindo bem. Ótimo, que bom. Não estou tendo retorno, né? Como jornalista, a gente fica preocupada quando não tem um retorno. Verdade. Mas, enfim, é um prazer estar aqui no Jornal do Bem. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco sobre essa questão, né, das redes sociais e informação. A gente sabe que as redes sociais foram, sem sombra de dúvidas, algo muito importante para que a gente pudesse ter uma
horizontal na troca de informação. O que é isso, né? Quando a gente consegue, né, pessoas que, de certa maneira, não detêm total conhecimento, seja das tecnologias, seja também dos processos de comunicação, de também poder estarem ali, compartilharem conhecimentos, compartilharem ideias, e isso ser de uma forma, vamos dizer, mais democrática, de uma forma em que as pessoas possam, dentro de uma mesma arena, né, que são essas redes sociais, esses ambientes, compartilhar suas informações, a sua ideia, seu valor de mundo. E isso é, sim, muito importante, como vários pesquisadores levantariam isso nos anos 90, né, quando a emergência das redes sociais é uma coisa tão voraz como é hoje, né? Mas qual é a nossa preocupação? A grande preocupação é porque realmente o que a gente percebe é porque existe uma grande rapidez nessas trocas de informação. As pessoas vivem hoje uma vida muito mais agitada e recebem informações o tempo todo, e muitas vezes as pessoas, seja por falta de conhecimento, ou seja também por, às vezes, estar ali assustado com aquilo, informação que recebeu, quer logo transmitir para avisar alguém, para, né, de certa maneira também fazer parte também desse debate, saber de tudo muito rápido, acaba compartilhando uma informação que ter, né, uma não informação. Pode ser uma informação equivocada ou incompleta ou propriamente uma fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que é importante nisso tudo, né? Primeiro, a gente continuar avisando as pessoas sobre a importância de ler aquelas informações e, de certa maneira, ter um pezinho, sabe? Uma pulga atrás da orelha, um pezinho atrás, para olhar e falar assim, olha, eu vou ler isso aqui, mas vamos ver o que os sites, o que os jornais, o que as pessoas também que fazem parte dessa arena, né, da comunicação, essa coisa grande que é a comunicação, estão falando também. Por quê? Porque dessa maneira a gente sabe que existe ali um processo feito de pesquisa, que foi feito de apuração dos fatos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia a gente também tem um outro problema relacionado às fake news, essas informações que são muitas vezes disseminadas, essa desinformação que é disseminada. Muitas vezes, sabe que aquela notícia não é muito verdadeira, condiz um pouco com o que eu acredito, com o que eu valorizo, e eu me preocupo muito, e vou lá e compartilho aquilo. E, de certa forma, vou gerando cada vez mais desinformação. E, de certa maneira, também, a gente pode gerar aí coisas muito graves, seja atos de violência, seja atos de revolta, seja prejudicar a vida de uma pessoa que muitas vezes está naquela situação, né, e nem sabe que o nome dela está sendo envolvido naquilo, ou o nome dela foi envolvido de maneira distorcida também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente joga aos ventos, é muito difícil depois a gente conseguir colher, né, recolher essas penas, e a gente pode ter aí prejudicado muitas pessoas. Então, como professora, como jornalista também, a dica que eu sempre dou é o seguinte: sempre se nutram, né? Se alimentem de mais informações possíveis. Leu aquilo, achou interessante, ou achou triste, ou achou revoltante, procura outros canais de informação, procura outros sites dentro mesmo, né, da questão online. Hoje a gente tem muita coisa boa no online, né? Cada vez mais existe essa transição para o online e para o digital. Então procura outras informações. Se é uma informação de política, se é uma informação de economia, quase sempre essas informações estão nos portais de transparência das organizações, né? Sejam elas públicas ou mistas. Então vão lá e confiram essas informações, porque muitas vezes a gente, por exemplo, fala de uma verba, né? Ou fala de alguma coisa que foi roubada, de uma corrupção que aconteceu, e aquilo muitas vezes foi distorcido esse contexto. Então é importante também averiguar esses portais, né? Esses portais de transparência, fazer uma pesquisa, se é uma coisa que você acha que pode favorecer as outras pessoas. Não vai compartilhando assim, vamos dizer, Deus dará, porque você pode não só prejudicar a vida de uma pessoa de imediato ou de uma instituição, mas principalmente a médio e longo prazo, prejudicar a sua própria vida, a sua própria existência, né? A gente sabe que existe um dilema muito grande nas redes sociais, existe um documentário que chama O Dilema das Redes Sociais, está nesses streams, nesses portais de documentários e filmes. Então é importante as pessoas procurarem para poderem assistirem e também verem que ali existe, né, uma relação, né, muito
também de interesses, né, de que as pessoas compartilhem informações que são muitas vezes mais agradáveis a seus olhos do que são verdadeiras em essência, vamos dizer assim. Verdade. Será que tem um perfil específico para essas pessoas, às vezes, que compartilham o conteúdo muitas vezes sem checar? Será que isso está relacionado, às vezes, àquela, como é que eu digo, ou a não querer checar aí pelo título, ser atrativo, né? E às vezes só ir compartilhando. Existe um perfil de pessoas que costumam praticar isso ou todos estão sujeitos a esse tipo de prática? Eu acho que, no princípio, quando tudo começou, né, nas redes sociais, eu acho que não, as pessoas eram muito leigas e muitas pessoas ingênuas. Principalmente as pessoas que não passaram por essa naturalização, né, das redes sociais e do mundo digital. Quando a gente pega as pessoas anteriores aos anos 80, aqui sem nenhum preconceito etário, viu, pessoal? Mais para a gente levar em consideração que a gente não conhecia essas tecnologias, a gente não sabia como funcionava. E antes a gente tinha uma grande confiança nos meios de comunicação. A gente fidelizava com esses meios de comunicação porque a gente tinha meios muito massivos que eram reconhecidos por um grande número de pessoas, como a TV, o rádio, né? Então a gente sabia que aquelas informações estavam ali e a gente poderia muitas vezes acreditar nelas, confiar, fidelizar naqueles canais, naqueles repórteres, naqueles comunicadores. E hoje o que acontece? As pessoas ficaram acostumadas a isso. Então, se está ali saindo, certamente é uma verdade. Então, eu acho que no início isso aconteceu. Muita gente compartilhou por ingenuidade, muita gente não sabia se de fato aquilo era verdadeiro. E assim, né, minha mãe, ela é dos anos 60, né, nasceu no final dos anos 50, eu sempre dizia para ela, toma cuidado com tudo que é muito pesado, seja para menos ou seja para mais, seja para uma informação que é muito bombástica, alguma coisa muito fora da curva, porque quase sempre isso é fake news, quase sempre isso é uma coisa que tem por trás muito mais elementos interessados que aquilo repercutam e façam mal às outras pessoas, no sentido de prejudicar alguém que tem um objetivo nisso, e ao mesmo tempo, porque tem muita gente também que é interessada nesse tipo de conteúdo e está muito mais preocupada com a sua auto-verdade. Nós temos uma jornalista, Eliane Brum, ela sempre fala muito disso, né? O perigo da auto-verdade. Eu acredito naquilo e eu quero compartilhar. Então, isso é muito perigoso, porque isso é uma linha muito tênue com realmente a minha participação cidadã, a minha participação ética. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí a gente está esbarrando num limite muito perigoso, que é quando eu esqueço que a minha ética é super importante para o bem social, para o bem-estar de outras pessoas. E, infelizmente, existem pessoas que estão interessadas nesses processos, elas querem sim, né, que notícias falsas circulem, porque tem interesses que as pessoas fiquem, né, sobressaltadas. Por exemplo, vamos supor, eu já vi pessoas que são haters dando entrevistas e falando que sim, que gostam de não ser mais um, né? Porque quando ela é hater, quando ela fala uma coisa de desaprovação que magoa outra pessoa, ao invés de um elogio, ela traz lá uma coisa negativa sobre um ponto de vista de um artista, de um influencer ou de uma situação, ela se destaca. Então, ela quer esse destaque, né? É uma curva aí muito... eu estou sendo odiada, eu estou gerando ódio, mas eu estou ali. Os votos estão voltados para mim. Então, existe um perfil, sim, que hoje em dia está muito associado a questões que podem ser psicológicas. Os moradores já estão tentando entender o que é isso, né? E, ao mesmo tempo, porque se tornou muito fácil ludibriar certas pessoas, muitas vezes por lutas de poder nos discursos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente tomar de lados que estão aí tentando se beneficiar. E a única forma da gente se livrar disso é sempre ler. Ler de novo, ver outros vídeos, assistir às outras opiniões, para a gente não ficar contaminado, seja com polarizações, seja com preconceitos, seja ideias muitas vezes que estão situadas num campo político, num campo ideológico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente preservar nossas vidas, preservar o bom convívio com as pessoas, porque dentro
espectro democrático, o mais importante nunca é o consenso, viu, pessoal? É sempre viver dentro do dissenso. O consenso é muito difícil de ser gerado totalmente, mas a gente consegue sim, dentro do dissenso, ou seja, dentro das diferentes opiniões, diferentes formas e expressões de vida, ter um caminho comum de conciliação, ou seja, de respeito, de diálogo, de buscar aí uma ponte que nos leve muito mais para uma abertura do que para um encerramento. Porque quando a gente polariza muito, ou quando a gente escolhe, elege um lado muito rápido, o que acontece? A gente pode, muitas vezes, se fechar para as outras opiniões. Então, eu acho que, além de fugir das fake news, a gente está também fugindo do mesmo lugar, sabe? Daquele lugar que a gente ficou lá, estático, parado, das nossas opiniões. Então, a gente, às vezes, pode nem mudar de opinião, mas pode ganhar informações, outros pontos de vista com relação àquele assunto. Então, a gente está combatendo a fake news, né? Quando a gente faz essa peneira, quando a gente procura essas informações, e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma coisa muito legal, que é se informando mais, tendo mais mecanismos de defesa, no sentido de ter uma vida melhor, porque informação nunca é demais, mas informação de qualidade, né? Informação que vai agregar alguma coisa para a sua vida a médio e longo prazo. Então, é muito importante. Quando a gente confronta as notícias, a gente busca o que é vamos dizer assim, né, a essência do jornalismo, né, que é sempre estar buscando ali dentro do contraditório a verdade, né, dentro dessas diferenças, dentro dessas arestas, as proximidades, né, aquilo que de certa forma vai me alimentar. Porque essa é a verdadeira comunicação, né, uma comunicação plena, que de certa maneira faz eu me viver muito melhor comigo mesmo e com o outro, e com a sociedade. Exato. Agora, professora, tem uma série de entidades, uma série de organizações que estão fazendo campanhas, inclusive relacionadas a isso, relacionadas a essa questão de não confundir, muitas vezes, rede social como fonte segura de informação. Entre essas entidades, o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma campanha. Foram vários vídeos que estão sendo divulgados no canal do TSE. A gente separou um que fala exatamente um pouco a respeito dessa questão de checar a informação. Vamos dar uma olhada nesse material do TSE. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou um endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. Pois é, assim como tem esse do Tribunal Superior Eleitoral, tem uma série de outros vídeos, né, que estão sendo disponibilizados, falando exatamente a respeito desse ponto principal, acho, né, do nosso bate-papo aqui, que é a questão de você checar a informação. Na verdade, assim, antigamente você tinha algumas pessoas, e eu posso falar dessa palavra antigamente, porque eu sou jornalista das antigas, né, enfim, né, eu já tenho o direito adquirido de falar essas coisas. Antigamente, a gente tinha um número muito restrito de pessoas que eram os chamados formadores de opinião e que trabalhavam em veículos de comunicação que tinham linhas editoriais muito definidas, mas eram poucos que falavam para muitos. Hoje, todos falam para todos, e essa talvez seja a grande diferença. E aí você precisa ainda... dentro do processo de obtenção da informação, da notícia, você precisa checar essa notícia ainda naqueles sites ou naqueles meios de comunicação que tem ainda essa preocupação com a verdade, com a informação verdadeira, né, professora? Acho muito interessante isso que você falou das antigas, mas né, já tem quase 10 anos de formada, e eu tive o prazer de trabalhar com muita gente da antiga,
e de diagramar até em formatos que as pessoas nem sabem que existem, né, hoje em dia, né, até mesmo com a mudança do impresso para o digital. É interessante isso que você falou sobre a questão de formação de opinião, né, porque antes era muito interessante isso. Quando a gente pensa no início do jornalismo, quando a gente pensa no início desse processo de formação, a gente tinha realmente um grupo limitado, né, de pessoas com quem a gente conversava. Esse grupo foi cada vez mais crescendo. E a gente tem aí, com certeza, a notícia, né, se transforma em uma coisa que é consumo massivo. E é interessante tudo isso, porque é esse processo que, de certa maneira, trouxe a possibilidade de uma aproximação, né, muito mais associado às guerras, né? Ele começa ali, né, como figura ocular das guerras, né, que está ali observando, e esse nome é dado, né, na Guerra de Secessão Americana, e é interessante isso, porque a notícia, ela se tornou esse elemento tão importante na vida de todas as pessoas, né, todo mundo tinha um jornalzinho ali que ele pegava e de certa maneira, saboreava, seja manchetes, sejam pequenas e curtas notícias, e tinha ali, vamos dizer, as informações necessárias para cumprir o seu dia a dia, né, de trabalhador ou de empresário, já naquele início de século XX. E é importante a gente dizer sobre essas questões, porque quando a gente fala de comunicação, quando a gente está falando aí do TSE se preocupando com isso, com checagem de conteúdo, com checagem de materiais informativos, ele está querendo dizer o seguinte: vamos procurar saber de onde vêm esses materiais, quem são as pessoas que escrevem, quem são as pessoas associadas a esses sites. É super legítimo, né, você ter um canal de conteúdos. É muito importante a gente ter que é isso, né? Pluralidade de vozes, de falas, outros mecanismos de busca e de pesquisa. Claro que isso é importante. Quanto mais vozes, né, mais a gente tem aquele elemento que eu falei, né, aquele elemento em que a gente vai recebendo informações e pontos de vista diversos. Mas o que a gente tem que levar em consideração, e você está falando sobre essas campanhas, é que o trabalho jornalístico, ele é um trabalho muito complexo, né? Quando a gente está numa redação, a gente tem desde o que a gente vai falar, como a gente vai trabalhar essa temática, como o fato chega a nós, né? E quem são as pessoas envolvidas com esses fatos? E depois tem um trabalho todo muito grande de apuração, e depois tem um trabalho muito grande de execução e de elaboração, e depois esse trabalho é finalizado, é arrematado para a visibilidade de outras pessoas. É o que a gente chama de gestão de comunicação. É engraçado a gente usar uma palavra que vem da economia, do empreendedorismo, vem da administração, para colocar nesse contexto aqui, porque é isso que nós fazemos enquanto jornalistas. Nós gerimos, né? Nós fazemos um processo total de execução. Então, a gente só pode liberar, a gente só pode pegar esse produto, esse material, esse conteúdo, após um processo muito grande de pesquisa, de análise, de escrita, e aí sim, de entendimento do público também. Então, é muito importante isso. E aí vocês deram, né, mostraram esse vídeo, deram essa dica interessante, que também faz parte da propaganda do TSE, mas é uma coisa muito legal. Tudo que você tiver de dúvida aí em casa, tá aí agora nos assistindo, ou vai assistir depois esse jornal aqui que vai estar disponibilizado nas redes, é importante também vocês procurarem instituições como o Instituto de Veiculação em Circulação, então de Veículos em Circulação, que é o IVC, que vai mostrar para vocês ali todos os veículos que estão, de certa maneira, cadastrados, que fazem parte, que tem ali uma equipe jornalística. Muita gente vai dizer, nossa, mas isso parece preconceituoso, ou vai falar, nossa, isso parece segregador, mas não é. São institutos que estão preocupados, sim, com a qualidade da informação, e a gente precisa ter informação plural e múltipla, sim, mas ela precisa ser de qualidade, porque senão ela não traz o que a gente procura, né? Que é uma comunicação eficiente. E a comunicação só é eficiente quando a gente coloca vários tijolinhos, né? Que são esses elementos todos, né? Que a gente cria, que é a informação, esses elementos todos que a gente reúne para gerar informação. Então, desde o processo do fato, né, da descoberta do fato, das pessoas envolvidas, até todo um processo de construção da notícia, porque a notícia é uma grande construção da realidade, de fragmentos da realidade. E o jornalista está sempre tentando fazer o melhor nesse sentido, né? Buscando todos esses elementos e trazendo aí, a partir de todos esses fragmentos, vamos dizer assim, alicerces, né?
para que essa notícia seja real, que ela chegue de maneira comprometida. É um trabalho bem difícil, mas é um trabalho que, de certa maneira, merece destaque. Não foi à toa, né, que esse ano o Nobel da Paz ficou para 2 jornalistas, né, que é um trabalho, sim, em busca de serviço social, de prestação de contas para a comunidade. É um interlocutor, né, super importante para que a gente possa ter um bom convívio entre todos os tipos de poder e entre também todas as formas de experiência, né, de vida, de expressão, porque é muito importante a gente ter, sim, né, canais de confiança, lugares em que a gente possa depositar ainda a nossa fé e, ao mesmo tempo, também se alimentar, como eu disse inicialmente, de informação e de conhecimento que vai poder mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas também, sempre pensando para o melhor. Com certeza. Professora Haruza Chiara, professora de comunicação, participando com a gente aqui no Notícias do Bem. Professora, obrigado pela sua disponibilidade em nos atender, pelo seu tempo, pela conversa. Volte sempre. Notícias do Bem está à disposição aqui para a gente falar sobre comunicação e sobre assuntos importantes como também. esse. Que vocês tenham um dia muito feliz aí, tá? Muito Obrigada. obrigada e um excelente programa para vocês, um jornal maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado. Professora Haruza participando com a gente aqui, falando sobre redes sociais e informação, como é que a gente equilibra tudo isso, como é que a gente pode checar as informações das redes sociais, enfim, você sabe que essa coisa da checagem, ela é fundamental e ela acontece muito pouco. Tem pesquisas que mostram que os usuários das redes sociais, eles recebem a informação e raramente eles checam, porque quando eles acessam a informação, normalmente ou eles estão no transporte público, ou estão na cama, ou estão no banheiro. Então, assim, não são lugares assim que você vai parar e vai pensar assim, acho que eu vou checar essa informação aqui. Deixa eu pesquisar isso aqui. Então, assim, você acaba consumindo aquela informação, porque está no momento ali, enfim. Porque ele quer passar tudo muito rápido. Exatamente, e acaba não checando, enfim. Isso acaba prejudicando um pouco a obtenção de informações. Então, cheque, né? Vale a pena sempre checar, principalmente como a professora falou, quando é alguma coisa exagerada para mais ou para menos. Só para continuar, né? E é uma situação tão constrangedora você ter que depois pedir desculpas, né? Porque vale a pena, às vezes, você favoritar aquela mensagem se for no WhatsApp, para você lembrar depois de pesquisar antes de encaminhar, ou você envia para você mesmo, para você lembrar depois de pesquisar antes de enviar. Olha quantos caminhos que você pode ainda eu quero me aprofundar nesse assunto antes de compartilhar. Ou alguém de confiança, sabe? Você manda para alguém e fala assim, fulano, você pode verificar isso aqui? Vamos conversar sobre esse assunto? Você está por dentro desse tema? Dá uma olhadinha. E aí, se você tá meio assim, se você quer pesquisar ou não, conversa e tendo ali, então é verdade, está acontecendo isso, e aí aquela pessoa sempre vai mandar um outro link, você aprofunda, e aí você continua. Mas toma cuidado, gente. Agora, Lídia Dica, eu tenho um recadinho muito especial pra gente, e não é fake news não, isso é verdade. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Muito bem, excelente oportunidade para você. Depois do intervalo, você vai conhecer com a gente a história de um dos mais tradicionais seminários presbiterianos, o JMC. E ainda, apesar do mel ser a primeira coisa que vem à cabeça quando pensamos em abelhas, na realidade, ele não é a maior contribuição desses insetos para a nossa alimentação. O café, a maçã, o maracujá e até a soja são beneficiados pelas polinizadoras. Elas são responsáveis por até 80% das plantas cultivadas presentes na nossa alimentação. É verdade, para alguns plantios, como o maracujá, elas são essenciais. Para outros, como o café, por exemplo, elas proporcionam aumento da produtividade e da qualidade, com melhor sabor e nutrientes. No Notícias do Bem de hoje, a gente vai falar sobre esse tema com a bióloga e pesquisadora da Embrapa, com experiência e ênfase em ecologia da polinização, Márcia Maués. Dá tempo de você participar com a gente. Deixa a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente vai estar de volta, muito mais para você no nosso Notícias do Bem. Não saia daí.
O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, Vida e Fé, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. E que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, nossa programação. Lembrando que Notícias do Bem vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30. São 2 horas de programação. E a notícia boa, além da notícia boa que nós damos aqui durante a nossa programação. Boas, são várias notícias. São várias, né? É que você pode assistir no nosso horário alternativo, que é às 6 da tarde, né? É verdade. Isso mesmo. E além disso, o material está todo disponível para você lá no IPP Play. E olha, quero mandar um abraço para a Wanda, que está super atuante aqui no nosso chat. A Delúcia, a Ruth Sobrinho, o Washington também está participando. Ele colocou Pix é top. E o Walter também aqui, também deixando sua mensagem. O Almir Cardoso. Muito bom ter vocês aqui deixando sua mensagem. Continue participando, hein? A programação não acabou, não. A Delúcia, na verdade, ou foi a Ruth? A Delúcia mesmo. Ela disse que já amou a reportagem sobre as abelhas. Se ela já gostou da chamada... Imagina da entrevista. Imagina da entrevista, hein? Calma que logo mais você vai poder ainda participar mandando sua mensagem. Se você tem alguma dúvida, se você ainda quer saber mais, continue aqui ligadinho, que no último bloco
nós teremos um bate-papo muito especial. E olha que o tema é muito importante mesmo, hein? Então eu convido você a continuar com a gente. Mas agora é hora de conhecer a história e o trabalho de um dos mais tradicionais seminários presbiterianos, o JMC. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial sobre o seminário. Acompanhe com a gente. O Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o JMC, foi inaugurado em São Paulo em fevereiro de 1980, como extensão do Seminário Presbiteriano do Sul. O nome é em homenagem ao ex-padre e primeiro pastor evangélico brasileiro ordenado. Com o desenvolvimento da unidade, foi emancipado pelo Supremo Concílio em julho de 1982. O JMC formou a primeira turma do bacharelado em teologia em 1984. O curso é essencial para os vocacionados em seguir no ministério pastoral, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e de outras denominações. Quando nós falamos em pastorear vidas ou trabalhar com almas, a coisa é muito séria, né? Um erro médico pode gerar a morte da pessoa. Um erro com a alma da pessoa pode conduzi-la à morte eterna. Então o assunto é sério, né? O assunto sempre foi tratado com seriedade desde o início, desde quando Cristo chamou 12 homens e não deu um curso rápido. Ele conviveu durante 3 anos com esses homens, dia e noite, dia e noite. Então a gente está falando de um discipulado mesmo, de uma mentoria, de um curso para tentar chegar perto, embora nunca chegará, ao curso que Cristo deu aos seus 12 apóstolos, né? Então, quando alguém pretende ser pastor e ser digamos, um médico de almas, né? Cuidar das pessoas e pregar a palavra de Deus, que é tão difícil, né? São realidades tão distantes. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma língua difícil para nós, o Novo Testamento em grego. Então, quando você se aprofunda na palavra de Deus e tem que aprender essas 2 línguas para ver o sentido original das palavras e passar isso para o povo, a gente está falando de um curso extremamente difícil. Nós temos alunos aqui que já fizeram medicina, já fizeram direito, e acham o nosso curso mais difícil, né? Porque é um curso que visa preparar alguém para subir num púlpito e dizer com toda a autoridade: assim diz o Senhor, esta é a palavra do Senhor, com toda certeza. Então, se alguém quer ser pastor, ele tem que considerar fazer um curso de teologia sério, um curso bom, profundo. Entre as instalações do seminário, salas de aula, laboratórios de informática, espaço ao ar livre e atendimento ao aluno. Esta é uma das bibliotecas do seminário. O acervo tem mais de 30 mil livros, entre eles comentários bíblicos e teológicos, obras literárias e musicais, além de muitos dicionários. E tudo isso está à disposição dos mais de 160 seminaristas que estudam por aqui. Os alunos vêm de várias partes do país. Para todos, o JMC trouxe transformação de vida. O seminário é algo que muda a vida da gente. A gente entra de uma forma aqui e com certeza sai de outra forma. Porque tudo é o seminário. A vida, o dia a dia, a mudança para São Paulo, as dificuldades que a gente enfrenta, a provisão de Deus em cada detalhe, faz parte do seminário. São tudo atribuídos ao seminário, né? E o curso é elevadíssimo, como eu já falei, é muito pesado, isso muda a gente também, né? Como estudar, estudando, etc. e tal. O curso aqui é muito bom, é pesado, mas muito bom. Nós crescemos muito, especialmente nas áreas que envolvem a escritura, como exegese, interpretação. Então, a capacitação para usar a escritura para a pregação, para o aconselhamento, para a orientação da igreja, nós recebemos aqui. É claro que a preparação para um pastorado não envolve apenas um seminário, envolve tudo aquilo que Deus faz na sua vida no seminário e durante os anos que antecederam ao seminário.
mas o seminário é fundamental, é importante. Eu recebi aqui, tenho recebido ainda instruções e capacitação que eu não tinha antes de vir para cá. São 28 professores, sendo 18 doutores, 9 mestres e 1 especialista. Mais da metade formados pelo JMC. É o caso do reverendo Sérgio Lima. Fazer parte do corpo docente do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição é uma grande honra para mim. Eu fui aluno desta casa de 98 a 2001 e tenho o privilégio de ensinar disciplinas na área de missões aqui, juntamente com muitos irmãos, outros professores e alguns professores do tempo em que eu era aluno aqui ainda. Então é uma alegria poder participar da formação dos novos obreiros da Igreja Presbiteriana do Brasil, obreiros preocupados com a soberania de Deus, com a responsabilidade humana, preocupados com a igreja, com a saúde da igreja, preocupados com as missões, né? Preocupados com a vida espiritual dos membros da igreja. Então, contribuir com a formação desses obreiros é uma grande alegria para mim, certamente para toda a direção do seminário e para todo o quadro de professores que aqui estão. Eu ensino áreas da missão. Então, as minhas disciplinas são plantação e revitalização de igrejas, teologia de missões, missões urbanas, evangelização, e são disciplinas, então, que compõem esse universo da teologia prática. O seminário tem algumas áreas teológicas, essa é uma delas. Eu leciono teologia prática. O grande desafio é agora levantar obreiros para estudarem e se tornarem futuros pastores. E eu incentivo aqueles que se veem chamados para o ministério sagrado a que façam um curso bom de teologia. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que os campos estavam brancos, precisando de obreiros, e estamos precisando de obreiros, né? Os alunos que se formam aqui, eles todos já saem com uma igreja procurando. Então, nós percebemos isso, estão faltando obreiros, estão faltando homens dispostos a se preparar bem para a pregação do Evangelho e pastoreio das ovelhas de Cristo. E, portanto, você conhecendo, então, o seminário JMC, o trabalho, né, e a história desse seminário tão importante. Tem gente participando com a gente aí, né, Tainá? Tem gente participando, sim. O Cristiano e a Ariane Godoy, ele colocou ótimo programa, sempre estou acompanhando. Parabéns ao Quirino e Tainá Félix, que hoje está estilo Jeremias. Glória a Deus, vocês são bênção. Cristiano. Não poderia caracterizar melhor, Cristiano, concordo com você. Cristiano ou Ariane, eu não sei exatamente qual dos dois, né, quem escreveu, mas acabei de fazer um post na minha página marcando o reverendo, né? Colocando hoje esse a gente falou no começo do Notícias do Bem que ela estava no clima de primavera, mas realmente. Tô mais Jeremias mesmo. Tô mais Jeremias. Eu gosto. Robson Félix, boa tarde, meus amados irmãos. Quando posso, eu participo, convido vocês. E a nossa querida, aqui Wanda, ela colocou, estava com saudades de participar ao vivo. Só estava assistindo o alternativo, né? Estava sem tempo, correria. Mas muito bom ter você aqui com a gente, Wanda. Agora, o Tiago Henrique traz um recado especial para a gente, direto da editora Hebron. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Muito bem. editorebron.com.br, acesse lá. Ótimo.
Agora é hora da nossa coluna Tesouros do Cristianismo. Verdade, hoje o presbítero Antônio Cabreira mostra mais raridades da sua coleção, entre elas uma Torá do ano 800. Na nossa biblioteca nós temos mais algumas curiosidades interessantes. Uma delas, por exemplo, é esse livro aqui, por volta do ano 1500, que é um Psalterium, que é o comentário do livro de Salmos, que quando chega no Salmos 19, no versículo 4, quando se faz aquela referência que, no entanto, até os confins do mundo vai se ouvir a voz do Senhor, ele faz uma referência a Cristóvão Colombo. Então, a relação da Bíblia com o mundo secular, com a história secular de uma maneira geral, ela é muito grande nesse comentário. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, uma Torá, ou seja, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui você tem uma Torá do ano 800, ela também é feita em couro, mostra a importância da gente manter esses originais. Aqui você tem um dos pais da igreja, Tertuliano, principalmente naquela luta contra as heresias, contra o gnosticismo que estavam surgindo. Você tem uma série de outras curiosidades. Aqui você tem Eusébio de Cesareia, a história da igreja, também outro pai da igreja importante. E aqui só uma curiosidade interessante, isso aqui é uma publicação francesa, onde uma mulher, quando ela fosse, por exemplo, num culto lá, ela poderia ter aqui seu blocozinho de anotação, como você está vendo. Aqui você tem a Bíblia, e não só isso, nesse próprio kit ela poderia levar essa caixinha e aqui ela colocaria as suas moedinhas e que daria o seu dízimo no culto. Então ela tinha esse kit, isso aqui do ano 1700 da França, em que ela poderia levar isso dentro desse kit e no seu culto toda preparada, ano 1700 na França. Muito bem, você conhecendo essas raridades aí da coleção particular do presbítero Antônio Cabreira, são todas extremamente interessantes, né? Imagino, ver de pertinho. Depois do intervalo, apesar do mel ser a primeira coisa que vem à cabeça quando pensamos em abelhas, na realidade ele não é a maior contribuição desses insetos para a nossa alimentação. O café, a maçã, o maracujá e até a soja são beneficiados pelas polinizadoras. Elas são responsáveis por até 80% das plantas cultivadas presentes na nossa alimentação. Verdade, para alguns plantios como o maracujá, por exemplo, elas são essenciais. Já para outros, como o café, como nós dissemos, elas proporcionam aumento da produtividade e da qualidade com melhor sabor e nutrientes. No Notícias do Bem de hoje, a gente fala sobre esse tema com a bióloga e pesquisadora da Embrapa, com experiência e ênfase em ecologia da polinização, Márcia Maués. É logo depois do intervalo esse nosso bate-papo. Você pode participar com a gente, enviando a sua pergunta, fazendo o seu comentário, enfim. Use o chat do nosso canal para interagir com o Notícias do Bem. O intervalo é bem rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta então com esse assunto. Nós aguardamos você. Até já. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. De volta, que bom que você continua com a gente aqui no Notícias do Bem, último bloco do programa desta quinta-feira. Hoje é dia 18 de novembro. Novembro está indo embora. Exatamente. E a semana também, né? Falei que a semana era perna curta, a semana tá, ó. Amanhã já é rápido, sexta, né? tá rápido, tá? Olha só, tem muita gente aqui comentando no nosso chat, e tá todo mundo participando já, interessadíssimo de saber como será esse bate-papo das abelhas, né? Tá todo mundo querendo estar super informado. Então Já vamos lá. Apesar do mel, né? A gente já tá aqui falando o tempo todo de ser, né? A gente tá toda hora do mel, fala em abelhinha, vem o mel na cabeça, né? Mas é importante a gente saber que não é só o mel que é a maior contribuição dos insetos, não, gente. O café, a maçã, o maracujá e até a soja são beneficiados pelas polinizadoras, é isso mesmo. Um estudo feito por pesquisadores da África do Sul apontou que metade das plantas com flores dependem completamente de polinizadores para sobreviver. São mais de 1.700 espécies de todos os continentes e as abelhas são protagonistas. Verdade. Olha só, elas são responsáveis por até 80% das plantas cultivadas presentes na nossa alimentação, de acordo com o estudo da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador. Para alguns plantios elas são essenciais, para outros plantios elas proporcionam um aumento de produtividade, de qualidade, mas está aqui no Notícias do Bem já ao vivo para falar com a gente, a bióloga e pesquisadora da Embrapa com experiência e ênfase em ecologia da polinização, Márcia Maués. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem, um prazer falar com você a respeito desse assunto tão interessante, né, e que a gente nem imagina quando a gente olha para as abelhinhas, a participação delas em todos esses processos. Para a gente começar, eu queria que você explicasse, vamos voltar para a sala de aula, eu acho que todo mundo aprendeu sobre polinização, mas acho que nem todo mundo se lembra direitinho dessa aula, né? Então, eu queria que você começasse explicando para a gente esse processo da polinização. Muito obrigada por participar do programa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Maués, né? Trabalho na Embrapa, em Belém do Pará, e eu trabalho com as interações planta-polinizador. Então, falando sobre o que você acabou de me perguntar, o que é a polinização? A polinização nada mais é do que o transporte do grão de pólen, que faz parte da flor, né, que está na parte masculina da flor, para a parte feminina da flor, para o estigma, para que ocorra a formação dos frutos e sementes. Esse grão de pólen, quando é transportado e cai no estigma, se ele for receptivo, o estigma estiver receptivo, vai germinar e vai formar o fruto. Então, só que como as plantas são
não podem fazer como os animais, né, para se acasalar, não podem caminhar, e a maioria das plantas nos países de clima tropical precisam da polinização cruzada. Daí é importante que existam agentes que realizem essa transferência do pólen. E esses agentes, como você bem falou há pouco, né, são os agentes polinizadores. Eles visitam as flores na intenção de coletar recursos florais, não estão com aquela intenção de polinizar, porque eles nem sabem que eles estão fazendo isso. Mas, ao visitar as flores, na busca de alimento, eles acabam fazendo a polinização de uma forma inadvertida. Então, isso que significa a polinização. Uhum. Muito bom. E a nossa pergunta é, aqui na introdução nós já falamos, né, da contribuição que eles têm de diversos alimentos, né? Como que seria, Márcia, o nosso mundo sem esses agentes aí, né? Sem essas abelhinhas, assim? Dá para imaginar o nosso mundo sem as abelhinhas? Pois é, né? Você chamou a atenção para o papel das abelhas. Nós sabemos que existem outros grupos de polinizadores também, né? Vários outros animais, mas as abelhas acabam tendo um destaque maior porque elas têm uma interação muito, muito perfeita com as flores. Elas evoluíram juntas com as plantas com flores e tem uma dependência mútua. As abelhas precisam das flores para obter alimento, elas visitam as flores buscando néctar, pólen, abrigo também. Algumas flores exalam óleos, que também são importantes para as abelhas, para os seus ninhos, para as suas crias. E as flores ganham como recompensa a polinização, não é? Então, você falou no início também, né, que no mundo todo nós temos um grande número de plantas que fazem parte da nossa alimentação, que dependem desses polinizadores. Num estudo recente da Rebip, né, do que vocês mencionaram também, 76% das plantas que são utilizadas como alimento no Brasil têm essa dependência dos polinizadores, ou seja, não estariam produzindo nem frutos, nem sementes, sem a presença dos polinizadores, dos quais cerca de 80% realmente são as abelhas. Então, imaginem um mundo sem insetos polinizadores, sem agentes polinizadores, porque a gente inclui também entre os polinizadores exemplos como aves, periquitos, passarinhos, pica-paus. Temos também os morcegos, que são muito importantes polinizadores. Mas se nós não tivermos esses agentes na natureza para polinizar, a nossa dieta, a nossa segurança alimentar seria ameaçada, porque a maioria das frutas que nós consumimos são dependentes dos polinizadores. E algumas plantas, até que não são totalmente dependentes, mas esses animais polinizadores, eles beneficiam e aumentam a produção. Além do aumento da produção, tem também a melhoria dos frutos, das sementes, tornando esses frutos mais atrativos, melhor, com mais tempo de vida de prateleira, de vida útil e com melhor valor de mercado. Então, seria uma catástrofe, porque o valor estimado para o serviço de polinização, o serviço ecossistêmico de polinização, no Brasil, em 2018, foi feita uma avaliação que estimou em 43 bilhões de reais. Ou seja, sem a presença dos polinizadores que fazem esse serviço para nós de graça, esse seria o valor que o homem teria que desembolsar para fazer o serviço que é prestado pelos polinizadores. É praticamente impossível. Até porque muitas plantas, quase impossível do homem polinizar manualmente. Então, a importância desses agentes para a polinização é relacionada à nossa segurança alimentar e a toda a agricultura nacional. Agora, Márcia, queria que você falasse um pouco a respeito do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, então, aí na Embrapa, no Pará, relacionado a esse tema. Pois não. Bem, eu já trabalho aqui na Embrapa há alguns anos, né, e sempre tenho trabalhado com plantas nativas daqui da região. Mais recentemente, nos últimos anos, nós fizemos trabalhos com a castanha do Brasil, que é uma noz, né, na verdade é a semente do fruto, mas nós consideramos um tipo de noz, muito apreciada no Brasil e no exterior, que é totalmente dependente da polinização por abelhas solitárias, que são abelhas que não formam colônias, abelhas grandes, de grande porte, porque a flor da castanha tem um tamanho grande também e depende de abelhas robustas para que realizem a polinização. E você imagina que essas árvores da castanheira, elas podem atingir até 50 metros de altura.
Então, seria quase que impossível, como eu falei há pouco, realizar essa polinização se não fosse pelas abelhas. E mais recente ainda, temos trabalhado também com o açaí, que é uma palmeira nativa, que hoje em dia é apreciada no Brasil inteiro, né, considerado um alimento muito nutritivo, muito saudável. E o açaizeiro é visitado por mais de 200 espécies de insetos polinizadores, dos quais as abelhas são predominantes. Existem mais de 50 espécies de abelhas, algumas abelhas solitárias e muitas abelhas que são abelhas nativas sem ferrão, que formam colônias, que também algumas podem ser criadas para a produção de mel. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, avaliando o sistema de polinização dessas plantas nativas, apontam para uma questão muito importante. É fundamental garantir que exista sempre vegetação nativa no entorno das áreas cultivadas, porque é essa vegetação que vai garantir, vai suprir os plantios de polinizadores. É nessas áreas nativas, nas áreas de floresta, nas áreas de vegetação secundária, que os polinizadores sobrevivem. E daí eles partem e vão polinizar as plantas que estão nas áreas agrícolas. Então, essa é uma mensagem que a gente sempre gosta de deixar, que o cumprimento da legislação ambiental para o produtor rural é importantíssimo, porque sem essa presença das áreas nativas nas propriedades, os serviços ecossistêmicos que são fornecidos por essas áreas de floresta, por essas áreas de vegetação, incluindo da polinização, vai garantir a boa produtividade do plantio. Entendi. E já tem produtores que unem a sua cultura, quer dizer, a cultura que eles desenvolvem com apiários? Sim, tem a questão também da possibilidade de criação de abelhas, não só os apiários, né? Porque quando a gente fala em apiário, a gente está mais falando na apicultura, que é a criação dessa abelha linda que está aparecendo aí na imagem, né? A abelha do mel, que é a Apis mellifera, uma abelha exótica que foi introduzida no Brasil, mas que ela produz muito mel. E temos também as abelhas sem ferrão, que eu mencionei há pouco, são os meliponíneos, que são criadas em meliponários. Então, muitas vezes, nas plantas nativas, os meliponíneos são até mais importantes que as abelhas italianas ou africanizadas, como a gente chama para Apis mellifera. E muitas vezes também esse casamento entre a criação de abelhas e a agricultura é um casamento perfeito, porque obtém-se a polinização e obtém-se os produtos gerados pelas abelhas, o mel e o pólen. Então, é uma prática que é muito incentivada. Precisa saber a dependência de cada plantio em relação ao tipo de abelha, que há essa interação, né, para recomendar para o produtor a questão da introdução das colmeias, da criação das abelhas na proximidade dos plantios. Márcia, podemos dizer, assim, entender que essa é uma prática de grande potência, mas que ainda ela tem pouca evidência, assim, poucos ainda entendem a sua grandiosidade assim no trabalho? Sim, podemos dizer isso sim. A gente produz muita informação, né, na academia, na Embrapa, né, nos institutos de pesquisa, mas muitas vezes essa produção de conhecimento não chega ao mesmo tempo ao nível do produtor, e é um esforço que a gente vem fazendo nos últimos anos, né, muitos de nós fazendo esse esforço para que aproxime essa informação da ciência com a sociedade. Inclusive, esse relatório que vocês mencionaram, o relatório da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, no âmbito da plataforma de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, buscou justamente isso, aproximar o conhecimento científico da sociedade. Porque essa ponte, ela precisa ser cada vez mais fortalecida e construída. Muitas vezes, o que a gente gera como informação ainda é uma informação muito científica, que ainda não está numa linguagem acessível. Então, o que nós fazemos é produzir materiais técnicos, fazer cursos, fazer seminários e passar a mensagem de que polinizador pode ser encarado como um bioinsumo agrícola, porque muitas vezes o produtor se preocupa, logicamente, né, com a implantação do seu plantio num terreno bom, com solo bom, com fertilizantes, com bom material genético dos materiais que serão cultivados, com a iluminação, irrigação
dependência da água, da cultura, mas se a cultura depender de polinização e não tiver o polinizador para fazer o trabalho, todo esse esforço, ele não atingirá o nível ótimo de produção. Então, por que não considerar os polinizadores também como um insumo agrícola, como já se usam também os agentes de controle biológico para combater algumas pragas? Então, é uma mensagem que a gente gostaria também de deixar aqui. Exatamente. Agora, a gente falou na introdução aqui a respeito do café, por exemplo, que recebe a ação dessas polinizadoras e que o café acaba tendo uma melhoria de qualidade, com melhor sabor e com melhor nutrientes. Como é que funciona isso, Márcia? Como é que melhora o sabor do café que a gente toma a partir da polinização? Exatamente. Por que eu falei para vocês? Tem algumas plantas que elas não dependem exclusivamente da polinização, mas elas são beneficiadas. O café, a soja são exemplos, a laranja também são exemplos disso. E quando a planta é bem polinizada, a flor é bem polinizada, tende a formar frutos melhores. Isso altera até a concentração de açúcar no fruto e algumas qualidades. Pra você ter ideia, tem um estudo realizado, né, justamente com o café, que mostra, até um tempo atrás se acreditava que o café não dependia tanto dos polinizadores, mas os estudos mais detalhados que foram feitos mostraram que o café plantado próximo de áreas de vegetação nativa produzia grãos melhores. E aí começaram a introduzir também abelhas para polinizar o café e gera um fruto melhor, mais saboroso. E para você ver, né? Que coisa interessante é o papel dessas abelhas, desses insetos polinizadores. Eles conseguem melhorar o sabor do café. Elas conseguem melhorar a fibra do algodão. Tem um estudo feito pela Embrapa de Brasília, Embrapa Recursos Genéticos, né, o Senagem, que mostra que as áreas de plantio de algodão orgânico, que tem a maior presença de insetos polinizadores, produzem fibras de algodão mais fortes, mais resistentes do que nas áreas onde não tem esses polinizadores, pelo uso excessivo de agrotóxicos, que muitas vezes o algodão tem problemas de pragas, né? Então tinha toda essa questão do manejo para controle de pragas, e que também afugentava os polinizadores, porque qualquer controle químico que seja feito na área não mata só aquelas pragas, vai matar também qualquer inseto, e envolve também os polinizadores, não é? Então, para você ver como é importante a presença dos polinizadores nas áreas agrícolas. Muito bom. Só um comentário aqui da Delúcia, ela colocou: Deus criou tudo tão belo. É verdade, e a gente vê isso, né, a gente na vê natureza. isso na natureza o tempo todo. É verdade, a natureza é perfeita. E os serviços que são oferecidos pela natureza em benefício do homem, em benefício do planeta, são muito importantes. Tanto que recentemente se discutiu bastante, né, na COP26, a importância de se manter um mundo saudável, a importância de se manter as florestas funcionando, e isso tudo reverte num bem-estar do homem. Tá, a gente tem uma porção de mensagens aqui, a gente não vai conseguir ler tudo, porque, enfim, a gente já tá no finzinho aqui do nosso Notícias do Bem de hoje, mas pelo menos vamos falar quem é que tá com a gente aí, ler alguma coisa. A Simone Herr, ela colocou que agora, no local onde ela está, que é essa entradinha, né, do verão e tudo, ela consegue ver no quintal dela as abelhas no jardim. Ela diz que é lindo vê-las trabalhar nesse período que ela consegue observar. A Wanda também está acompanhando, está encantada com essa conversa, com a reportagem. Ela colocou: o design da criação de Deus é perfeito. O José Luiz também está aqui encantado com essa conversa. Então, muito bom aqui, todos aqui participando. E a Ruth Sobrinho também deixando a sua mensagem. Tá certo. Márcia, queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Muito obrigada. Quer deixar o canal de comunicação, uma página para quem quiser acompanhar ou se aprofundar ainda mais no conteúdo? Olha, nós sempre temos algumas informações no site da Embrapa. Eu trabalho na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém. Então, se você jogar o meu nome com o nome da Embrapa Amazônia Oriental, provavelmente você vai resgatar mais informações. Tá certo. Obrigado mais uma vez, então, Márcia Maués, pesquisadora da Embrapa, lá falando com a gente ao vivo de Belém do Pará. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Até, muito obrigada. Até. Obrigada, até. O Notícias do Bem está chegando ao fim, depois de uma conversa tão boa como essa. Eu acho que muda até a nossa perspectiva com os nossos alimentos, com o desenvolver, né, o desenrolar da natureza, né, o seu funcionamento muito bom. Lembrando você que está acompanhando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde.
Claro, você pode ver e rever Notícias do Bem, inclusive essa nossa conversa, logo mais no programa, né? E todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. Acesse aqui mesmo no youtube.com, youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações e compartilhe com todos aqueles que você ama. Se você está acompanhando aqui a nossa versão ao vivo, você fica agora com o Marcos Mello e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está acompanhando a reprise das 18 horas, a partir de agora tem culto à Grande Comissão hoje com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Continue com a gente aqui na IPP TV. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, 11h30 da manhã, ao vivo. Tchau, tchau. Tchau.